A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em Zacarias, capítulo 12. Eu vou estar fazendo a leitura do capítulo todo, como eu tenho feito no estudo do livro de Zacarias. E conforme o Espírito Santo me direcionar, eu faço comentários. Vamos lá? Verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quanto do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que... Só um minutinho, virar a página. Carregarem com ela, certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Aqui o Senhor está falando que ferirá aqueles que forem contra o povo de Jerusalém. O Senhor está lutando, está combatendo, está dando a vitória ao povo. Então, verso 5. Os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um fecho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém e os que dentre eles tropeçar. Naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram. Está falando aqui sobre Jesus. Olharão para mim a quem transpassaram e o plantearão como quem planteia por um unigênito. Aqui haverá arrependimento. O Senhor derramará um espírito de graça e de súplicas, e haverá um arrependimento, né, de Jerusalém, do povo de Deus. E eles olharão para quem transpassaram, para Jesus, plantearão, chorarão como por um unigênito, chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, pelo primeiro filho. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad-Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte e suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte. Aqui está falando que haverá grande arrependimento, que chorarão como nunca antes, que chorarão como se fosse pelo primogênito, pelo unigênito, né? O único filho. Chorarão amargamente, se arrependerão. E está falando também que haverá esse pranto, né? Esse choro separado, os homens das mulheres, né? E cada linhagem de Davi, de Simei, de Levi,
cada linhagem à parte e separado também os homens das mulheres. Esse capítulo fala acerca da destruição dos inimigos do povo de Deus e o arrependimento e purificação de Israel, de Jerusalém. Amém? É esse capítulo, é sobre isso. Nós sabemos que o Senhor derramará, como diz a palavra dele, do espírito de graça, né? Um espírito que eles olharão para Cristo, para aquele que foi transpassado. Cristo Jesus foi transpassado, a gente sabe que ele foi transpassado após a crucificação, olharão para ele e se arrependerão, chorarão amargamente. O Senhor, ele prepara, ele cuida, ele vai derramar da graça, da misericórdia dele. Precisamos estar gratos, né, por podermos ter a oportunidade de nos relacionarmos com esse Deus tão maravilhoso. Às vezes a gente se perde, na verdade, na humanidade, né? Muitas vezes nos perdemos porque abrimos mão da glória de Deus para olhar para a glória dos homens, que não é uma glória, né? A gente tende a ser egocêntrico, a olhar só para si, egoístas, mas o Senhor nos chama a olhar para Ele, para a glória dEle, olhar para o cuidado dEle, que possamos sempre olhar para Cristo, né? Olhar para Ele, o nosso Salvador, e darmos glória, louvor a Ele, pelo que Ele fez por cada um de nós. Eu e você, nós temos vida, nós temos parte com Deus por meio de Cristo Jesus. Se não fosse Ele, ai de nós estaríamos perdidos. Estaríamos porque a palavra do Senhor diz que todos caíram, todos pecaram. E se não fosse Jesus, todos estariam condenados. Mas Jesus veio, o Pai enviou o próprio Filho, o único Filho, unigênito, para morrer por cada um de nós. Um Pai entregar, que é Deus, entregar o único Filho, né? O Filho dele. E Jesus que abriu mão da glória, Jesus criou todas as coisas junto com o Pai desde o início. E ele abriu mão da glória dele para ter uma reconciliação com cada um de nós. Não porque merecemos, mas porque ele nos amou, porque ele é misericordioso, porque ele quis nos ter de volta. Ele quis nos resgatar da condenação que é e será para os anjos caídos e para o diabo. Ele quis nos resgatar para que a gente não fosse condenado junto. E todo aquele que se achega ao Senhor terá parte com Ele, né? E aqueles que não se achegam, ouvem a mensagem, mas não querem ter parte com o Senhor, já estão condenados. A palavra diz que já estão condenados. Por isso que às vezes a gente se torna chato anunciando a palavra, porque a gente quer que as pessoas conheçam esse Deus que ama, esse Deus que resgata, esse Deus que cuida, esse Deus que zela, esse Deus que ama, que tem graça e misericórdia. Que povo rebelde, né? O povo de Deus, que povo rebelde que sempre errou, e o Senhor sempre falava, cuidado para não cair, não faça isso. E eles faziam. E que povo rebelde é a gente, quantas vezes Deus fala com a gente e a gente cai, e daqui a pouco Deus vem com a graça e a misericórdia dele, nos perdoa e a gente vai e cai de novo. Não existe alguém como Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele nos chama, Ele tem nos chamado para andar em santidade, brilharmos como a luz da aurora, cada dia mais e mais, né? Até se tornar dia, você vai de glória em glória, brilhando, andando em santidade, andando no Espírito de Deus. Porque se andarmos no Espírito e não segundo a nossa carne, né, nós estamos nos santificando, nos preparando, deixando a candeia, a lanterna, a luz acesa,
até que o nosso noivo venha nos buscar. Tem aquela parábola das 10 virgens, e 5 foram loucas e 5 foram prudentes, todas eram virgens, todas adormeceram, mas 5 tinham azeite de reserva. E 5 não tinham azeite de reserva, não se prepararam. E esse azeite pôde manter a chama acesa. A palavra do Senhor fala: mantenha, cuidado para que não apague o meu Espírito Santo. E nós apagamos o Espírito Santo de Deus. Como que a gente apaga o Espírito Santo de Deus? Entristecendo Ele. Né? Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo, Ele nos batiza, nós somos batizados, nós temos um batismo, né? Além das águas, quando a gente escolhe ir às águas, e isso é para todo cristão, é necessário ir às águas, mas nós somos batizados também com o Espírito Santo de Deus. E quando somos batizados com o Espírito Santo dele, ele passa a habitar dentro de nós. Só que conforme a gente vai caminhando com ele vai derramando do Espírito, a gente vai andando em santidade. Se nós começarmos a pecar, a fazer aquilo que a palavra diz que entristece o Espírito Santo de Deus, a praticar as obras da carne, o Espírito Santo de Deus, nós vamos apagando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não apagueis o Espírito, porque se apagamos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser que nem aquelas virgens loucas, porque deixaram a chama se apagar. Elas perderam. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. É por meio dele que sabemos que somos salvos. Ele confirma dentro de nós que somos salvos. E ele nos anuncia sobre Jesus Cristo. Então, se ele se apaga dentro de nós, se não houver mais ele, nós somos como aquelas 5 virgens loucas. Que nós não venhamos ser como as virgens loucas, mas como as virgens que preservaram, que tinham azeite de sobra, né, ali guardado para poder manter a chama acesa. E só aqueles que têm a chama acesa, só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro, entrarão para as bodas, entrarão no reino de Deus. Poderão sentar à mesa com o noivo, com o próprio Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje a respeito de Zacarias e um pouco sobre que o Espírito Santo foi me conduzindo a falar. E eu quero orar por você. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, te agradecemos por esse estudo, te pedimos que ministre cada vez mais aos nossos corações acerca do que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Senhor, que nós não venhamos ser como as virgens loucas, mas como as virgens prudentes que guardaram azeite de reserva, que perseveraram, que manteram a chama acesa, Senhor, e puderam encontrar e entrar para as bodas do noivo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se mantenha em nós aceso, que nós não venhamos apagá-lo, que nós não venhamos entristecê-lo, mas que nós possamos estar na Tua presença, Senhor. Senhor, aqui a Tua palavra em Zacarias capítulo 12 diz a respeito do povo que chora quando olha para o Filho de Deus que foi transpassado, aquele que foi transpassado, e choram amargamente, se arrependem, Senhor. Senhor, que o Teu povo, Senhor, aqueles que o Senhor separou, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu, Senhor, aqueles que o Senhor determinou que serão alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Senhor, as vendas dos olhos possam cair, as escamas possam cair, como as escamas caíram dos olhos de Paulo, Senhor, em que ele não apenas voltou a enxergar com os olhos naturais, mas ele também pôde enxergar de forma espiritual, de forma sobrenatural. Que as escamas nos olhos, Senhor, de muitos que estão vendo esse vídeo, Senhor, possam cair, que elas possam entender o Seu grande amor por cada uma delas, Senhor. Que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, Senhor, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor.
Alcança, Senhor Deus. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, para nos manter na Tua presença. Que gloriosa presença, Senhor. Senhor, que o nosso egoísmo, Senhor, que o nosso egocentrismo, Senhor, possa ser arrancado de nós. Que a glória vá para Ti, Senhor. Que nós não queremos ter glória aos homens, mas a glória seja Tua. Que nós possamos dar a glória ao Senhor, todo louvor, toda glória para Ti, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Batiza, Senhor, transforma, restaura, liberta, no nome de Jesus. É o que eu te clamo, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, porque ajuda a compartilhar. Quando você curte, o vídeo ele passa a ser divulgado para outras pessoas. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.